Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria, nessa celebração de Páscoa, fazer aqui uma retrospectiva histórica com vocês e voltar há mais de 2000 anos, naquele domingo que abriu o que denominamos Semana Santa. E quando nós vamos para a narrativa bíblica, o que nos é dito é que naquela manhã de domingo, Jesus, montado num jumento, entra em Jerusalém. E entrando em Jerusalém, ele é aclamado por uma multidão que começa a pegar folhas de palmeiras, render essas folhas diante de Jesus, e em alta voz dizer: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O reconhecimento de que sobre os lombos daquele jumento adentrava o Rei dos Reis. Essa é a manhã do domingo, que abre aquilo que a narrativa bíblica vai chamar de Semana Santa. Passa-se a segunda, a terça, a quarta e então chega a quinta-feira. Nesse dia, Jesus então se encontra com seus discípulos e celebra junto a eles a última ceia. E é naquela ceia, junto com os 12, que ele diz: olha, um entre nós há de me trair. E ele olha para um dos seus discípulos e diz: olha, aquilo que tens para fazer, vá e faça-o depressa. E os evangelhos contam que então Judas sai e naquela mesma noite traz Jesus. E Jesus é capturado, é preso, levado ao sinédrio e ali interrogado. Isso é feito nas noites daquela quinta, quando então adentra a sexta-feira e logo ao amanhecer, Jesus é açoitado, Jesus é crucificado e ali naquele madeiro fica até as 15 horas da sexta-feira. Exatamente, momentos seguintes, ele é retirado da cruz, é sepultado, nesse que é então contabilizado como o primeiro dia da sua morte. Nós temos o sábado, o segundo dia da sua morte, e então nasce o domingo, o terceiro dia da sua morte. E naquela manhã, conta-nos os evangelhos, que Maria Madalena chega ao sepulcro e quando ela se aproxima, vê que a pedra da entrada está removida. Assustada com o fato da possibilidade de ter sido saqueado o corpo do seu mestre, ela entra e, ao invés de encontrar o corpo de Jesus, encontra apenas os tecidos que haviam coberto o seu corpo. E é saindo dali que então ela se encontra com o anjo do Senhor, que então declara: o que vocês estão procurando aqui? E ela diz: olha, eu quero saber o que aconteceu com o corpo do meu Senhor, do meu Salvador. Ele diz: ele não está mais aqui. A morte não o pôde deter. Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E naquela manhã é proclamada uma palavra que ressignifica a história para todo sempre. 3 dias depois de morto, Jesus Cristo vem à existência, rompendo a morte e dando uma palavra que sobrepõe a palavra da morte, que é a palavra da ressurreição. E é exatamente isso que nós celebramos hoje. O domingo de Páscoa é o domingo quando nós celebramos a vitória da vida sobre
a morte. E para falar sobre a vitória da vida sobre a morte, para falar de ressurreição, eu quero fazer uso de um texto que não está no Novo Testamento e que para mim é um dos mais belos textos que nós temos cravado nas Sagradas Escrituras, que faz declaração antes mesmo do nascimento de Jesus e antes mesmo do anúncio dos profetas sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Por mais que alguns possam estranhar, o texto a qual me refiro é o texto que está lá registrado no livro de Jó. E eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, portanto, no capítulo 19 do livro de Jó. Capítulo 19 do livro de Jó. O livro de Jó é o livro que antecede os Salmos. Se você está com uma Bíblia analógica em papel, é só você abrir no meio, você vai cair no livro dos Salmos, volta um pouco e aí você chega ao livro de Jó. Se você está de posse de um dispositivo eletrônico, é só pedir ajuda para ele, que ele vai te levar ao livro de Jó, capítulo 19. Vocês conhecem muito bem o contexto. Jó é um homem temente, fiel, piedoso, mas que está passando por uma fase muito difícil na sua vida. E o texto sagrado diz que, provado por Satanás, ele perde os seus bens, perde a sua família, e em seguida começa a sofrer no seu próprio corpo uma enfermidade pesada, que revela a sua fragilidade, que expõe a sua finitude. E para não bastar tudo isso, perdendo os bens, perdendo a família, e vendo a sua saúde se esvair diante dos seus próprios olhos, há ao lado de Jó os famosos amigos de Jó. Aqueles que deveriam estar presentes e uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma presença que por vezes sem palavra está ali para ajudar e consolar o amigo, esses então começam a declarar: camarada, olha direito o que você fez. Porque você deve ter feito algo muito, mas muito ruim para Deus. Para Deus derramar sobre a sua vida essa tragédia que marcou os seus bens, o seu patrimônio, alcançou a sua família, a sua casa, e agora resvala no seu próprio corpo. Então pare um pouco, faça uma retrospectiva e tente aí encontrar as razões que fez com que Deus ficasse furioso com você e derramasse sobre a sua vida essa tragédia. E Jó, sem aceitar o fato, a partir de uma autoavaliação de que havia cometido qualquer tipo de falha diante do seu Deus e que pudesse justificar as decorrências trágicas sobre a sua vida, diz ele no capítulo 19, versículo de número 25. Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre toda a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Que palavras extraordinárias. De um homem que não havia contemplado o poder da ressurreição diante dos seus olhos. Um homem que não fora contemporâneo do Cristo, mas um homem que, a partir da sua relação com Deus, cravou na sua história esta linda declaração: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que haverá um determinado momento na vida e na história em que ele se levantará sobre toda a terra, e sei também que vai chegar o momento em que o meu corpo será destruído e que será consumido, e no momento em que isso acontecer, eu verei com os meus próprios olhos o meu Criador, eu mesmo, não outro. Como anseia no meu peito o coração. E há 3 peculiaridades neste texto que quero trazer para a minha vida e para a sua vida.
nesse momento em que a gente celebra a ressurreição do Senhor Jesus, porque são peculiaridades que, de alguma maneira, alcançam a nossa realidade hoje, alcançam a sua história, a sua trajetória, porque se pensamos e discorremos questões a respeito da ressurreição, e se essas questões a respeito da ressurreição não fazem sentido para a nossa vida hoje, não há razão alguma para que fiquemos aqui debruçados sobre a palavra de Deus, discorrendo sobre a ressurreição. Então eu creio, em nome de Jesus, que assim como essas palavras alcançaram o meu coração, o meu desejo é que alcancem o seu coração, a sua realidade, a sua vida hoje. E a primeira verdade que eu quero destacar é esta: o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive, é o que ele diz no versículo de número 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará sobre toda a terra. Redentor é uma palavra hebraica, numa transliteração que significa Goel. Goel é a referência a um homem como um parente que tem uma autorização para redimir, uma responsabilidade para resgatar, para trazer libertação. E no Deutero Isaías, quem é denominado Goel é Deus. Deus é o Goel, Deus é o libertador, Deus é o remidor, Deus é aquele cujo papel na história do povo de Deus vai ao encontro de Israel, resgata Israel e liberta Israel. E Jó, semelhantemente, se encontra cativo. Assim como o povo está cativo no Egito, depois de vermos José ser encaminhado pela venda dos seus irmãos até o Egito, e ali, então, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, diante dos olhos de Potifar e depois diante dos olhos do faraó, subir à posição de segunda maior autoridade no Egito. Revelar a interpretação de um sonho que o faraó teve, de 7 dias de bonança, que seriam seguidos por 7 anos de bonança, que seriam seguidos por 7 anos de escassez. Ele então, num processo de gestão extraordinário, inspirado por Deus, faz toda uma gestão de colheita, de guarda, de previdência, para que então fossem capazes de sobreviver os 7 anos seguidos de fome. Fome essa que assola a terra naquele contexto e faz com que a própria família de José vá ao Egito pedir socorro. E chegando lá, vocês conhecem muito bem a história, José se apresenta aos seus irmãos, acolhe a sua família, e então os seus familiares vão para o Egito. E ali a sua família começa a se multiplicar, de tal modo em que chega um determinado momento que aquele faraó morre, entra um novo faraó na jogada, e quando esse novo faraó chega e olha para o povo de Israel crescendo, debaixo do bigode do povo egípcio, olha e diz o seguinte: olha, se a gente não deter esse povo agora, nós vamos perder o controle. Então, que eles sejam cativos, que eles sejam prisioneiros, que a partir de agora não sejam conterrâneos nossos, mas escravos nossos. E ali ficam 420 anos cativos, quando então são libertos pelo Goel. São libertos por Deus, que manda um representante humano libertá-los. E semelhantemente está aqui Jó cativo. Cativo no seu sofrimento, cativo na sua dor, cativo na sua angústia, cativo diante dos absurdos da vida que esbarram sobre a sua história. E se há algo que nós devemos aprender com a história de Jó, é que a vida tem os seus absurdos. A vida possui as suas contingências, muitas vezes injustas, e que nós não temos a capacidade de entender e de explicar. Quantos de nós aqui, em algum momento da nossa trajetória, já não fomos esbarrados por circunstâncias e situações em que nós não conseguíamos explicar a razão, o porquê daquilo? Porque não fora consequência das nossas escolhas, mas esbarrou sobre nós. Tocou, se não as nossas próprias vidas, a vida de alguém que a gente ama. Alguém pode dar uma razão, uma explicação para o que a nossa geração enfrentou nos anos 20 e 21?
Um vírus que vem, coloca o planeta de joelhos e assola a nossa nação. Não há como explicar, não há como justificar, são os absurdos da vida. E então está lá Jó, na sua realidade, cercado pelos absurdos da vida, quando ele então diz: olha, o meu Redentor vive, e eu sei que o meu Redentor, num determinado momento, há de ficar em pé, e ele há sim de se levantar sobre toda a terra. É como se ele estivesse dizendo: olha, o meu Goel vive, e vai chegar uma hora em que ele se levantará acima de tudo e de todos, e ele será capaz de me livrar dessa situação que me oprime. A declaração forte de Jó, que não teve acesso ao que nós temos hoje, dá para nós esse desafio cotidiano de lembrarmos a nós mesmos de que o Deus a quem nós servimos vive. Vive, nós não servimos um Deus esculpido numa madeira, num gesso, numa pedra, talhado em qualquer matéria humana e estar ali cravado. Não, o Deus a quem nós servimos é o único Deus vivo sobre tudo e todos. É o Deus que tem olhos e vê, é o Deus que tem ouvidos e ouve, é um Deus que tem a sua mão de poder que vai à nossa direção, é o nosso único Deus vivo sobre tudo e todos. Ele vive, Ele vive. E essa é a primeira lição que nós aprendemos. O Redentor que vivia no tempo de Jó, e esse Redentor Goel que foi ao encontro de Jó, dar a Jó a liberdade, é o mesmo Deus que hoje é o seu libertador, é o seu Goel. Deus é o seu Goel, a despeito do que você está enfrentando, creia, Ele vive. E vai chegar um momento em que Ele há de ficar em pé diante de toda a terra, estender a sua mão em sua direção e libertar você de qualquer situação absurda, opressora que você esteja vivendo. Essa é a primeira verdade que eu quero que você leve para o seu coração e viva não só esse restante de ano de 2024, mas viva todo o percurso da sua história, crendo: o Deus a quem eu sirvo vive. Vive. E haverá um momento em que Ele se colocará em pé e, como o meu Goel, vai me libertar. A segunda verdade que eu quero trazer a você é esta: o fim é apenas o começo. Versículo de número 26, depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó sabia de uma verdade que, vez por outra, a gente tem trazido aqui às nossas mentes. Vai chegar um momento em que a nossa história vai terminar. Eu gosto de usar o número absurdo dos 100 anos. Até porque a longevidade da população hoje está um negócio absurdo. Então, nós precisamos ter em mente de que não possuímos mais 100 anos de existência. Esse auditório não tem mais 100 anos de existência. E Jó sabia muito bem disso. Ele sabia não só que a sua vida teria um ponto final, como ele conseguia, naquele exato momento, perceber a gravidade da sua situação. E por perceber a gravidade da sua situação, ele sabia: olha, eu posso partir em qualquer momento. E é verdade. Estava essa semana conversando com a Natália e nós começamos a discorrer num diálogo a partir de uma reflexão de como a vida pode mudar em segundos. Segundos que se transformam numa tragédia. Segundos que levou uma família amiga que eu compartilhei aqui com vocês, que no dia 24 de dezembro, saindo da igreja, para se encontrar com o restante da família, ali em Irajá, foi abordada por um veículo conduzido por bandidos que, na fuga de uma viatura policial, abriu fogo contra os veículos e atingiu os ocupantes do veículo, 2 médicos, um senhor
com um tiro de fuzil na cabeça e o seu filho, médico, um tiro de fuzil no peito que alojou-se na sua coluna, deixando ele tetraplégico imediatamente. Segundos que transformam a nossa existência. Segundos de adolescentes e jovens dentro de um ambiente escolar, às vezes não monitorado, segundos de conversa, segundos de navegação pela via digital, segundos que transformam a nossa existência e o nosso futuro. E ele faz questão, Jó, de deixar claro que esses segundos, essa breve vida, ela tem a capacidade de alterar por completo a realidade desse nosso corpo, desse corpo que cuidamos, desse corpo que nós protegemos, desse corpo que nos conduz ao trabalho, desse corpo que nos permite realizar atividades, desse corpo que nos dá prazer, deste corpo que faz com que então possamos nutrir relacionamentos fraternos, familiares, conjugais, esse corpo que em algum momento da sua travessia há de deixar de existir. É isso que ele está trazendo para nós aqui. E como ter perspectiva de vida diante dessa verdade? Como que nós podemos encontrar motivação para viver diante da verdade de que a nossa vida aqui está cada dia mais distante do berço e cada vez mais próxima do nosso sepulcro, da nossa sepultura? Como encontrar perspectiva da vida diante da morte? É exatamente aí que Jó, sem saber do destino que está reservado ao seu corpo, faz a mais bela declaração velho-testamentária, quando ele vai declarar, falando da morte física, do seu corpo sendo sepultado, da sua carne sendo consumida pelos vermes, que é a leitura natural de qualquer corpo existente sobre a face da terra. Ele declara: olha, enquanto isso estiver acontecendo, quando o ponto final dessa existência me alcançar, quando o meu corpo for lançado em terra, e quando os vermes da terra começarem a consumir o meu corpo, ele diz: enquanto isso estiver acontecendo, eu estarei vivo vendo Deus. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. O que Jó está dizendo é que essa ressurreição que celebramos neste domingo, ressurreição que fez com que Cristo Jesus fosse retirado do mundo dos mortos, essa ressurreição é também nossa ressurreição. Ele está dizendo que a vida dada por Deus, a vida planejada por Deus, a vida que Deus quer que você usufrua hoje, é uma vida que transcende essa vida efêmera, essa vida passageira, temporal, rasa, rasteira, terrestre. Algo que o próprio apóstolo Paulo vai descrever posteriormente de modo muito detalhado em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo: é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, é preciso que em determinado momento da nossa existência, o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o nosso corpo que é mortal se revista de imortalidade. É isso que acontece, preste atenção, é isso que acontece com o salvo em Jesus. No momento em que a gente fecha os olhos aqui, a gente abre os olhos na presença de Deus. Não existe estado intermediário. Inclusive,
A própria doutrina do purgatório foi, inclusive, anulada pela própria Igreja Católica. E não adianta vir, depois da celebração, perguntar, pastor, para onde foram os corpos que estavam lá, as almas que estavam no purgatório? Porque não existe. Não existe este estado intermediário. Saiu do cronos, saiu deste tempo controlado pelo presente, passado e futuro, imediatamente nós caímos no kairos. Quando nós terminamos a nossa existência aqui e agora, nós somos projetados para o kairos, para a eternidade, para a presença de Deus. E depois que a gente deixa o tempo, esse tempo que a gente chama de hoje, a gente não aguarda mais, a gente já abre na presença de Deus. Significa que aqueles que estão olhando para nós, para o nosso corpo hoje, estão vendo os nossos olhos fechados como se estivéssemos dormindo. Por quê? Porque, na verdade, estamos acordados na presença de Deus. É essa a teologia bíblica, deixada, inclusive, pelo próprio Senhor Jesus, vivida e testificada por Ele, e projetada em forma de promessa para nós. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, não vai para um estágio intermediário, aguardar o dia, quando não. Quando Jesus Cristo está ladeado por 2 homens, e um desses homens na cruz olha para ele e diz, Senhor, está claro diante dos meus olhos quem o Senhor é. Por graça, por misericórdia, faz um favor. Apenas se lembre de mim quando o Senhor entrar ao reino dos céus. E aquele homem teve a oportunidade de ouvir algo que nem você nem eu teremos a oportunidade de ouvir. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estaremos juntos no reino dos céus. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Fechando os olhos aqui, abrindo os olhos na presença do Senhor. E a terceira e última lição que a gente aprende com Jó é que nós precisamos manter viva a esperança. Diante da certeza de que o meu Redentor vive, Jó diz no final do versículo 27, como anseia no meu peito o coração. Numa tradução mais próxima do original, o texto fica assim, essa esperança é depositada no meu coração. Eu estou aqui sofrendo no meu corpo, eu estou aqui sofrendo os absurdos dessa vida, eu estou aqui sendo esbarrado pelas injustiças da existência, eu estou aqui contemplando as contingências da realidade, as feridas estão ardendo em meu corpo, e aqueles a quem eu considerava meus amigos e que achei que se aproximariam de mim, dando palavras de consolo, foram exatamente essas pessoas que projetaram sobre a minha vida palavras de escárnio, dizendo o que foi que você fez, que pecado que você cometeu, como que você deixou Deus irado. Essa situação que bate sobre os seus bens, sobre a sua família e sobre a sua vida, é uma maldição divina. É Deus reagindo a uma atitude que você cometeu. E aí ele então declara, como anseia no meu coração, como anseia no meu coração o desejo de que Deus solucione tudo isso, de que Deus consiga coordenar e ordenar tudo isso. Mas quem sou eu para saber quando? Quem sou eu para dizer quando? E ele diz, eu simplesmente espero. Como anseia o meu coração? Eu simplesmente confio. E como valeu a pena esperar? A partir da confiança de que o seu Redentor vive, de que um dia ficará em pé e ordenará tudo, na certeza plena de que enquanto o seu corpo estiver sendo transfigurado, consumido pelos vermes, ele estará de olhos abertos diante de Deus, mas enquanto esse dia não chega, eu espero confiantemente no Senhor.
certo de que Ele está comigo. Ele prometeu que ainda que eu ande pelos vales de sombra e morte, Ele estaria comigo. Ainda que sobre a minha vida sobrevivesse uma tempestade torrencial, ainda que o mar se agitasse, Ele estaria comigo. Ele estaria comigo. E a decisão de Jó foi declarar isso. Como anseia em meu peito o coração. Ou essa esperança, ela está depositada no meu coração. E ao saber em quem cria, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Jó viu Deus agir como seu Goel e reverter o impossível em possível. Jó teve a alegria, a felicidade de contemplar em vida o reordenamento de toda a sua história, porque decidiu confiar em Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite pensando, quando que esse problema que eu estou lidando e enfrentando vai ser resolvido? Quando que essa situação que vem alvejando o coração da minha família vai se concretizar? Quando que essa enfermidade que assola vai sumir diante dos nossos olhos? Quando situações, circunstâncias e contingências que você e eu enfrentamos vai deixar-nos em paz? A gente não sabe quando. Não há como afirmarmos. A única coisa que podemos declarar é que vai chegar um momento, e isso a palavra de Deus nos garante, vai chegar um momento em que o nosso Goel vai se levantar sobre toda a terra. E aí Ele vai fazer imperar sobre tudo e todos o seu plano, a sua vontade, o seu querer. Enquanto esse dia não chega, nós vamos continuar depositando em nossos corações a esperança, ou melhor, a certeza de que o nosso Redentor vive. Porque não compete a nós o quando, compete a Deus. A nós compete essa oração: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim Ele há de se levantar. No fim, Ele há de trazer à existência a manifestação da verdade. Nisso eu confio, que no tempo de Deus Ele vai se levantar, Ele virá ao meu encontro e derramará sobre a minha vida, a minha história, a manifestação plena da sua vontade. E quando isso acontecer, eu verei, eu mesmo, com os meus próprios olhos, não outro, eu o verei, porque o meu Redentor vive. Ele ressuscitou. No terceiro dia, Ele rompeu o mundo dos mortos, veio à existência e prometeu que estaria conosco todos os dias. E a minha oração, o meu desejo nessa noite é que você viva isso, que isso seja real na sua trajetória, a certeza plena de que você não está só, de que Deus sabe o que passa com você e não sabe o que passa com você só pelo poder de Deus de saber de todas as coisas. Deus sabe o que se passa com você porque Ele passou por isso. Se você se sente injustiçado, Jesus Cristo foi injustiçado. Se você se sente perseguida, Jesus foi perseguido. Se você se sente abandonado, Jesus Cristo foi abandonado. Mas Ele, depois de vencer tudo isso, disse: olha, tem de bom ânimo, alegre-se, levanta, bata a poeira e vamos continuar andando, porque eu venci e comigo você é mais do que vencedor. E o maior milagre que Jesus pode fazer na nossa existência não diz respeito
necessariamente aquilo que acontece ao nosso redor. Acredite nisso. O maior milagre que Jesus pode e deseja fazer é dentro de nós. É permitir que, mesmo que tudo esteja ao caos ao nosso redor, o nosso interior esteja firme e em paz. Mesmo que haja uma tempestade torrencial ao nosso redor, o nosso interior está firme e sólido naquele que vive e reina para todo sempre. E o meu desejo, a minha oração, é que você viva isso, para o seu bem, para o bem do seu coração, da sua mente, do seu casamento, da sua família. Mas, sobretudo, que tudo isso se traduza na glória do nosso Senhor. Pai, que em nome de Jesus possamos nos lembrar dessa verdade deixada por Jó a nós, que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E um dia Ele há de ficar em pé sobre todos. E nesse dia, colocar tudo em ordem. Mas enquanto esse dia não chega, que o Teu Espírito renove nos nossos corações a esperança e a certeza plena de que nós não somos frutos do acaso, que o nosso futuro não é determinado por homem algum, de que nós servimos o único Deus vivo sobre tudo e sobre todos. A nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. E que isso seja o suficiente para vermos brotar e frutificar nos nossos corações a paz do Senhor. E se há nesta noite alguém que precisa experimentar do maior milagre que o Senhor pode realizar nas nossas próprias vidas, que é derramar do Teu Espírito em nós e gerar em nós uma paz e uma segurança a despeito do que acontece fora de nós, que isso aconteça neste instante, sobre essas vidas que aflitas, angustiadas, amedrontadas, aqui entraram, mas que, estimuladas e inspiradas por Jó, possam crer que o Senhor vive, que o Senhor é o único Deus vivo, e que seus corações sejam alcançados por essa esperança e saiam daqui para viver uma vida plena, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de realizações com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.